bem com vocês? Estamos aqui para mais uma noite de conhecimento de física, certo? Eu sei que é a matéria que todos vocês adoram, que vocês esperam a semana inteira para assistir a nossa aula, tá bom? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um complemento da química, tá bom? Esse assunto não é um assunto 100% da física, é um assunto que a gente vai dar um pezinho lá na química, certo? Aí com o tio, acho que é o Jurandir, né, que é professor de vocês. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre radioatividade, fissão, que é uma quebra do núcleo, e fusão, que é a junção de dois núcleos, tá bom? Então você tem essa parte aí dentro de um sistema atômico, beleza? A gente vai estudar um pouquinho sobre isso e entender as partes práticas desse assunto, porque é um assunto bem cobrado aí em algumas provas, certo? E a gente tem essa ideia de posicionamento, de como é que vai funcionar uma máquina de raio-x, por exemplo, de como essa radioatividade ela é importante para o nosso sistema, ao mesmo tempo que também ela é um pouco perigosa. Então é sempre uma coisa que tem que ser administrada com muito cuidado, tá bom? Então, vamos adiante aí para a gente poder começar nosso conteúdo. Tá. Primeira definição de radioatividade. O que é radioatividade? Radioatividade é um fenômeno que resulta numa emissão de energia por átomos, provocada em decorrência de uma desintegração ou instabilidade do núcleo dos elementos químicos. Então a gente sabe lá pelo modelo atômico que o átomo ele é composto por duas partes. O núcleo, que tem dois componentes, os prótons e os elétrons, ou os prótons e os nêutrons, e a eletrosfera, né, que é composta aí por um conjunto de elétrons. Bacana. A gente já viu, durante o primeiro semestre, toda essa parte de movimentação de um elétron, tá bom? A gente já viu aí sobre ímã, sobre corrente elétrica, sobre essa parte toda aí bonitinha de elétrons. Porém, a radioatividade, ela não acontece no elétron. Ela acontece nessa outra parte, tá bom? Que a gente vai começar a estudar agora, que é o nosso querido núcleo. Então, toda vez que eu tenho uma instabilidade ou uma desintegração, uma quebra do núcleo, eu produzo um fenômeno responsável aí pela radioatividade, tá bom? Desintegração ou instabilidade. Nem sempre o núcleo vai precisar quebrar para você produzir radioatividade. Nem sempre isso é necessário. Às vezes, a própria instabilidade do núcleo já produz uma determinada quantidade de radioatividade para o nosso sistema. Então, sempre ter noção disso aí. Bom, a radioatividade foi descoberta por uma cientista chamada Marie Curie. Bom, primeira mulher aí a ganhar um Nobel, e ela ganhou logo dois, um na química e um na física. Pessoa genial, tá bom? Marie Curie, e a gente deve muito a ele. Toda a parte de tratamento de fraturas ósseas, como por exemplo, raio-x, radiografias, né? Parte de tratamento de câncer, parte de geração de energia através de usinas nucleares, tudo isso vem dos estudos, né, de Marie Curie. Ela nomeou vários elementos químicos, tá bom? Como por exemplo, o polônio, em homenagem à Polônia, que era o país dela. Ou rádio, né, que também foi ali uma homenagem aos aparelhos que ela usava na época. Beleza, então você tem aí essa primeira parte. O que tem a ver isso aí? A reação nuclear é diferente de uma reação química. Não é à toa que o nome é bomba nuclear ou reação nuclear, porque todas elas têm a ver com o quê? Com a instabilidade ou desintegração do núcleo, tá bom? Isso tem a ver com a parte do núcleo de um átomo. E é diferente de reações químicas. Por quê? Em transformações nucleares, o núcleo do átomo sofre alteração. Já as reações químicas ocorrem na eletrosfera do átomo. Foi o que eu falei para você. Essa parte que a gente já viu no primeiro semestre, corrente elétrica, transportes químicos, íons, pilhas e tal, tudo isso acontece na parte química. Quando você vai para a parte nuclear, você tem o núcleo do átomo sofrendo alterações. Beleza? Sofrendo aí desintegração, estabilidade e afins. Desta forma, um átomo pode se transformar em outro átomo quando isso acontece. Isso significa que ele é radioativo. Bom, o que significa dizer isso? Bom,
você tem uma série de átomos presentes na sua tabela periódica. A gente sabe dessa presença de átomos, a gente sabe que existe, a gente sabe as ordens da tabela periódica. Na tabela, você tem átomos que têm um grande núcleo, possui vários prótons. Enquanto você tem pequenos núcleos que produzem pequenos prótons. Um exemplo aí, você pega o frâncio, por exemplo, né? Um elemento químico, tá bom? O nosso querido frâncio. Você vai ter um elemento químico muito grande, uma quantidade de prótons enorme, beleza? Mas quando você pega, como por exemplo, o hidrogênio já é uma quantidade bem pequena, um próton e um elétron, bacana? Então sempre lembrar dessa situação aí dentro do meu sistema. Mas nada impede que um átomo como o do frâncio perca tantos prótons perde energia e se transforma em um átomo de hidrogênio. Mas perceba que para isso acontecer, ele teve que perder uma quantidade absurda, tá bom? Muito grande mesmo, de energia. E quando essa energia é liberada, ou seja, quando você perde essa composição dele, eu tenho uma formação de uma radioatividade. Essa energia aí que é gerada pela perda dessa quantidade muito grande de prótons, gera essa radioatividade aí. Então, essa radioatividade às vezes pode ser nociva também para o sistema que está próximo a ele. Bacana? Em resumo, as partículas radioativas e suas características são... Tá, eu falei para vocês que ele vai perder energia. Quando ele vai perder energia, ele vai liberar partículas que são radioativas. E as principais partículas, né, aquelas que a gente vê a nível de ensino médio, são 3. A alfa, a beta e a gama. Apenas essas 3 são necessárias para a gente entender durante o nosso ensino médio. Mas cada uma delas também tem um símbolo, o símbolo das próprias letras gregas que representam os nomes, tá bom? Aí na tabela você consegue ver a simbologia. O alfa simbolizado por essa letrinha grega, o beta simbolizado por essa e o gama simbolizado por essa. Parece um A, parece um B, parece um Y, né? Então a gente tem essa situação aí. Tá. Essas partículas possuem carga elétrica, tá bom? E possuem um certo poder de penetração. A partícula alfa, ela é mais pesada. Por quê? Porque ela tem uma massa muito grande e aí ela tem uma carga elétrica muito grande também. Ela tem uma carga elétrica mais 2, tá bom? Então, quando eu tenho essa partícula alfa, eu entendo que ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Beleza? 2 prótons e 2 nêutrons. O poder de penetração da partícula alfa é pequeno. A partícula alfa, apesar de ser a mais emitida, ela tem um poder de penetração muito curto. Por quê? Porque ela é pesada. Coisas pesadas são difíceis de se transportar. Não só na nossa dia a dia, né? Na física também. A partícula alfa, veja que ela é formada por 2 nêutrons também, ó. E esses nêutrons são pesados. Isso faz com que ela dificulte a passagem por um material. Então, por exemplo, se você botar uma folha de papel ou um pedaço de madeira, né, entre você e as partículas alfas, aquelas partículas não atravessam a folha de papel. A folha de papel é muito fina e fácil de rasgar, né, pra gente. Mas para a partícula alfa, ela é tão pesada que ela não atravessa a nossa querida folha de papel, justamente por ter uma massa maior. Outra partícula emitida é a beta. A beta já começa a ficar um pouco mais perigosa. Por quê? Porque ela tem, ela produz, né, uma carga elétrica de -1. E ela tem uma natureza eletrônica, ou seja, o elétron produzido em transformações nucleares. Não se esqueça que o átomo em equilíbrio tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Se ele está instável, se ele está desequilibrado, ele tem uma perda também eletrônica, bacana? E essa perda de elétrons produz uma transformação, né, produzida através de uma transformação nuclear. E a beta, ela já tem um poder de penetração médio, tá bom? Poder de penetração em médio. A beta, ela já precisa de alguma superfície um pouco mais rígida para poder segurar ela, como por exemplo, uma parede, tá bom? Ou então uma coluna de ferro, ou então alguma situação que seja mais difícil de se atravessar.
Diferente da folha de papel, né, que segura a alfa, a beta ela precisa de uma situação mais rigorosa para que ela não consiga atravessar aquele sistema. A gama é a mais perigosa de todas. Não possui carga elétrica, então ela é uma radiação eletromagnética. O poder de penetração dela é extremamente alto. E aí eu acho que quase todo mundo aqui, ou então todo mundo, já fez um raio-x na vida. Quando você vai fazer um raio-x, você encontra o técnico em radiologia, né? O radiólogo está esperando ali, e ele vai bater o seu raio-x. O que ele faz quando ele vai bater seu raio-x? Ele bota numa mesa lá, ou então o seu braço, vamos supor, você está sentindo uma dor no osso do braço. E aí você bota ele sobre uma mesa e tem uma luz. Lembra aí que tem uma luz amareladazinha e uma divisão em formato de cruz para sua mão se apoiar. E ele bota uma placa embaixo. Quando ele bota essa placa de ferro embaixo, ele está fazendo um suporte para que o raio gama não atravesse ela. Aquela placa é feita de aço ou de chumbo, tá bom? Porque ela é forte, ela é densa e segura. Aí o cara que vai tirar a radiografia, ele bota um colete bem forte, bem pesado, e vai se esconder atrás de uma parede, tá bom? Te deixa lá. Aí ele dá um estalo, tu ouve um som parecido com o de uma máquina, check. Quando ele faz isso, ele já sai e tira o seu braço daquela região. Você também bota essa proteção. Por quê? Porque só naquele estalo, naquela piscada que a luz deu, você foi submetido a uma pancada de raio gama. Beleza? Uma radioatividade muito intensa. Por quê? A radioatividade atravessou a tua pele, bateu no teu osso, que é mais rígido, e voltou. A outra parte dela atravessou até aquela placa de ferro que seu braço estava apoiado. Então ele está tirando uma foto, entre aspas, da parte interna do teu corpo. Para fazer isso, ele precisa de uma partícula com alto poder de penetração. Por isso que ele usa o gama. É por isso que o cara que é radiólogo, ele se esconde atrás da parede. Porque é perigoso para ele também. Bacana? Porque, imagina, você vai fazer uma vez, aí precisa usar aquela proteção e tudo. O cara tá lá um dia inteiro batendo várias radiografias. Então, é uma profissão que a pessoa trabalha pouco, né? E se aposenta mais cedo. Justamente porque é submetido a uma pancada de radiação ao longo de toda a sua profissão. Bacana? Beleza, então você tem aí uma ideia principal sobre cada uma das partículas. Mais pra frente a gente diferencia um pouco mais elas e fala sobre a classificação. A radioatividade tem muitas aplicações na sociedade. Desde a sua descoberta, grandes avanços científicos foram alcançados, gerando desenvolvimento tecnológico. A radioatividade ela é muito usada comumente na área da medicina, né? A gente tem radiologia, tem aquela parte toda de estudo com as partes internas do nosso corpo. Não tem necessidade de você abrir o braço de uma pessoa para ver se o osso está fissurado ou fraturado. Então, o que a gente faz? Usa a radioatividade para poder identificar aquela fissura, aquela fratura, e aí você abre em caso de cirurgias, né? Mas, enfim, a emissão da radiação tem utilização em diferentes setores, como na medicina, acho que é o principal, geologia, pesquisa geográfica aqui, para descobrir, por exemplo, onde é que tem bolsão de gás, petróleo, tá bom? Essa parte aqui. Indústria, a gente vai ver que na indústria, principalmente na parte de produção de energia nuclear, você tem essa parte, e armamento, né, que é a parte pior. Aí, o ser humano, tudo que ele descobre, ele arranja um jeito de matar outro ser humano, e a radioatividade não ia ser uma forma diferente. A parte de armamento é utilizada desde a Segunda Guerra Mundial, lá com as bombas que atingiram Hiroshima e Nagasaki, tá bom? A gente vai falar um pouquinho também sobre elas daqui pra frente. Tá, então vamos lá, falar mais especificidades das partículas. Essas partículas é que são importantes, ok? Tipos de radioatividade. A radioatividade das partículas alfa, beta e das ondas gamas são as mais comuns. O tipo de radiação determina o poder de penetração na matéria, que são respectivamente baixa, média e alta. Beleza, falando de cada uma delas, a gente consegue, né, diferenciar e, consequentemente, falar sobre as características de cada uma. Primeiro, a emissão alfa, tá bom? São partículas pesadas de carga positiva, que possuem uma carga elétrica, ó, 2, isso aqui é a nossa carga, e uma massa igual a 4. Uma massa igual a 4. Então, sempre na nossa partícula, o que é que você vai ter? Você vai ter uma partícula
Embaixo é o valor da carga, tá bom? Embaixo aqui é o valor da carga. E em cima é o valor da massa. Isso aqui para toda partícula, inclusive da tabela periódica, né? Que você está acostumado a ver já lá na química. Por possuir 2 prótons e 2 nêutrons, seu núcleo é comparado a um de um elemento químico hélio. O álfa ele é tão grande e por isso ele é tão pesado que ele chega a ser comparado com o átomo de hélio, né? Que é um átomo todo estruturado, tem núcleo, tem uma eletrosfera. Mas a partícula alfa, a emissão alfa, se aproxima dessa situação do hélio pelo fato dele ser muito pesado. E por isso alguns autores também a chamam de hélion. Bom, o apelido dela aí, justamente por essa semelhança extremamente grande com o átomo de hélio. Possui pequeno poder de penetração, por isso a sua radioatividade pode ser impedida por uma folha de papel. Olha aí o nosso exemplo que eu falei mais cedo. O poder de penetração dela é tão baixo pelo fato da alta massa dela que uma folha de papel para, tá bom? Qualquer material aí mais leve, beleza? O nosso outro tipo de partícula é a beta. Olha a beta aí, ó. A beta, ela não tem massa. Percebam que ela tem 0 de massa. E nossa carga, menos 1. Então você tem essa situação. São partículas leves, não tem massa, ó, de carga negativa, que não contém massa. O elétron da partícula é produzido por reações nucleares a partir de um nêutron e possui alta velocidade. A beta, ela tem um poder de velocidade infinitamente maior que a da alfa, tá bom? E como se você tivesse 2 corredores, como se tivesse 2 carros, por exemplo, uma Ferrari, né, e um Fusquinha. Então, a alfa seria o nosso Fusca, aí, nosso carro mais antigo, não alcança uma velocidade tão grande. Enquanto o beta seria um carro moderno, uma velocidade absurda, para vocês terem uma ideia de comparação. Bacana? Na reação, o que acontece? Um nêutron instável se desintegra. Você tem a perda de um nêutron. Por quê? Dentro do nosso sistema, você tem, por exemplo, um átomo de hélio. 2 prótons, 2 nêutrons dentro do sistema. E aí você tem uma instabilidade no meu sistema. Alguma coisa está afetando aquele cara. E essa instabilidade pode ser qualquer coisa. Pode ser uma energia, pode ser uma radioatividade, pode ser feita alguma coisa. Essa instabilidade afeta o nêutron. Então, quando eu perco esse nêutron ele é expulsado do meu sistema, você gera um núcleo mais positivo e, consequentemente, instável. E esse nêutron que foi expulso do sistema libera junto com ele uma partícula beta. Bacana? E aí, daí vem a nossa desintegração da partícula beta. Convertendo-se em um próton que permanece no núcleo, há uma emissão de um elétron em alta velocidade e do neutrino, cuja massa é uma carga desprezível. Esse nêutron que foi expulso, ele descarta a partícula beta, que é negativa, e ele quer voltar para a situação que ele estava, que era dentro do núcleo. Então, o que ele faz? Ele se carrega positivamente e volta a integrar o núcleo, justamente para poder tentar estabilizar aquele negócio que foi destabilizado. Possui poder de penetração superior a alfa, podendo penetrar uma folha de papel, mas não, por exemplo, uma placa de metal, tá bom? Situações mais rígidas, como placa de metal, uma parede de tijolos comum, tá bom? Já segura a partícula beta, certo? E a mais perigosa de todas, a emissão gama. A gama, ela não tem massa nem carga. Olha ela aí. A gama, ela não tem massa, 0, e nem tem carga, 0. Isso torna ela extremamente leve, logo extremamente rápida, logo extremamente penetrante, né, em vários tipos de material. São ondas eletromagnéticas de altíssima frequência que não possuem massa nem carga elétrica. Sua capacidade de penetração é superior aos raios-x e faz com que sua radioatividade passe tanto pelo papel quanto pelo metal. A radiação gama é bem mais penetrante que os outros 2 tipos, devido ao seu comprimento de onda ser bem menor, podendo facilmente atravessar todo o nosso organismo, tá bom? A energia que ela gera é muito violenta, então ela atravessa tudo. Bacana? À medida que a radiação é emitida, o átomo se desintegra, que resulta na sua transformação, pois é um número atômico que determina o elemento químico. O tempo de desintegração do elemento leva para reduzir a sua massa pela metade, é chamado de meia-vida, ou semi-desintegração. Acho que você já viu algum acidente, daqui a pouco a gente vai falar sobre o que aconteceu no Brasil, tá bom? Um acidente nuclear que aconteceu no Brasil.
Mas eu acho que o acidente mais famoso do mundo inteiro foi Chernobyl, né? Tem série aí, aquela parte toda de a usina de Chernobyl, que explode lá na Ucrânia, certo? Ali foi um núcleo que se desintegrou de uma forma violenta e você sabe que ele vai dedicando uma meia-vida àquele sistema. Daqui a tantos anos, a região da Chernobyl pode voltar a ser habitável. Mas como é que a galera sabe disso? Como é que o pessoal entende que daqui a 30 anos, 40 anos, uma região que foi afetada, né, por uma explosão atômica pode voltar a ser habitada? Justamente por causa dessa meia-vida que você tem. Sempre a meia-vida vai perdendo metade da quantidade de energia atômica, né, de energia nuclear que existe naquela situação. Então vamos supor que você não possa viver em um ambiente que tenha mais de, sei lá, 10 de valor de energia nuclear. E a cada 10 anos ele perde metade. Então passa 10 anos, no começo era 100, fica 50. Passa-se mais 10 anos, aí fica 25. Mais 10 anos, 12,5. E aí depois vai virar 7,5, o que já torna possível a vida. Então demoraria 10, 20, 30, 40 anos para aquela região voltasse a ser habitável. Então a meia-vida é isso. Em um tempo constante, ele sempre vai perdendo metade daquela quantidade energética que ele tinha, certo? Tá, e a gente chega nas leis da radioatividade. Os estudos sobre a emissão de radioatividades contribuíram para a criação de duas leis sobre a desintegração, que ocorre em núcleos atômicos. Em 1911, o SOD, tá bom? Frederick Soddy, formulou a primeira lei da radioatividade, a respeito das emissões alfa, que se tornou conhecida como lei de Soddy, ou lei de Soddy, né? Do jeito que você quiser falar. Um átomo estável emite uma partícula alfa, diminui seu número atômico em 2 unidades, ao passo que o número da massa diminui 4 unidades, tá bom? Assim, a cada átomo, você vai liberar essa partícula aqui. Então, se eu tenho um valor de x, vou botar 10,8, quando ele perde a partícula alfa dele, como é que ele vai gerar? Ele vai gerar um outro átomo, y, com 10 menos 8, 6, 8 menos 2, 6 também, né? Você teria essa situação em um átomo gerando um outro átomo, graças ao decaimento energético gerado pela lei de Soddy. Segundo essa lei, um novo elemento químico pode ser formado com número atômico com 2 unidades a menos que o elemento inicial. Então você tem uma transformação, entre os dois átomos, tá bom? Você tem a transformação entre os dois átomos. Exemplo, você tem urânio 238, usado aonde? Bomba atômica. Ao emitir uma partícula alfa, ele gera um elemento químico chamado de tório, tá bom? Da mesma maneira, o tório, quando emite uma alfa, leva à formação de outro elemento químico, que é o rádio, tá bom? Então a gente tem um exemplo, né, do jeito que a gente fez no anterior. Aí você tem uma unidade, o de urânio 238, massa 238, carga 92. Ele perde a alfa, que é 4 e 2. Ele vira quem? Ele vira um tório, que seria aí massa 234, massa sempre em cima, carga sempre embaixo. Massa 234 e uma carga de 90, tá bom? Você terá uma situação aí de uma carga de 90. E aí o tório também vai ficar radioativo, ou seja, vai emitir mais uma partícula. E aí você tem que 234 menos 4 dá 230, então aqui eu gero a massa de um rádio. E 90 menos 2 daria 88, que aqui eu gero a carga, tá bom? De um rádio. Então você teria essa situação de transformação dentro de um sistema nuclear, ok? Sempre isso vai acontecer. A partir dos exemplos anteriores, podemos propor de maneira genérica a seguinte equação. Qualquer átomo que perda uma alfa, perde 4 de massa e 2 de carga elétrica. Ponto. Não tem para onde correr disso aí. Beleza? E aí a gente chega na parte de elementos radioativos. A radioatividade pode ser natural,
tá bom? Pode ser uma coisa que acontece normalmente na natureza. Encontrado em elementos que estão dispostos na natureza ou artificiais, que são criados elementos radioativos em laboratório, tá bom? Os elementos radioativos naturais são encontrados na natureza, onde os elementos radioativos são transformados por meio da desintegração natural até chegar a um elemento químico estável. Por exemplo, você tem reserva de urânio natural, você tem reserva de actínio natural, que é radioativo também, e reserva de tório, tá bom? Também é natural. Quando você vai tratar algumas doenças, como por exemplo na tireoide, acho que você já deve ter visto alguma coisa assim, uma pessoa que toma iodo, tá bom? Vocês já viram uma pessoa que, deixa eu até botar aqui, caso depois vocês queiram procurar, o iodo. A pessoa que toma iodo, ela vai começar a tratar a tireoide para a intenção de que aquilo ali não vire uma coisa mais grave. Por quê? Porque você vai usar... Esqueci o nome do tratamento para quem tem câncer. Mas você vai começar quimioterapia. Você vai começar a usar quimioterapia. A quimioterapia, ela usa radioatividade também. E o iodo também usa radioatividade. O iodo é extremamente radioativo. O iodo, ele é uma queda do actínio, tá bom? Para você que nunca tinha ouvido falar do actínio, o iodo é uma decomposição energética dele. Aí a pessoa que está tratando aquilo ali, ela toma o iodo, e aí até a roupa que ela está usando durante o consumo desse elemento radioativo, ela tem que jogar fora. Ela tem que ficar isolada em um quarto, onde ela vai receber comida e água das outras pessoas, mas não pode ter contato, porque ela está radioativa naquele momento. Ele vai usar a desintegração do iodo para queimar algumas células que estão prejudicando a formação da tireoide. Ou algum outro princípio, né, de câncer, coisas do tipo. Então, quimioterapia e essa parte de tratamento em relação ao câncer tem muita radioatividade envolvida, tá bom? Quem pensa em fazer medicina nessa parte, tá bom? Tem muita radioatividade mesmo. Os elementos radioativos artificiais são obtidos artificialmente, né, em reações de transmutações, que produzem um novo elemento químico radioativo. Olha aí, o iodo 131, que é o decaimento do actínio, eu falei para vocês ali, e o fósforo também, que é usado, fósforo 30, que é químico também, e radioativo. Mas esse fósforo 30 não é o fósforo, palito de fósforo que você usa na sua casa, não, pelo amor de Deus. O palito de fósforo é um palitozinho normal, o fósforo fica até na caixa, não é no palito, aquela parte que você risca da caixa que é rica em fósforo. Aquele fósforo não é fósforo 30, é um outro tipo de fósforo que a gente pode usar no dia a dia comum, não é radioativo não. Agora esse fósforo aqui também não, é usado no tratamento da medicina e tudo, ele é um decaimento do iodo, então você vai perdendo esse movimento aí em relação a ele. Bacana? Decaimento radioativo, como eu falei para vocês, você gera um novo, então, à medida que a radiação é emitida, o átomo se desintegra, o que resulta na sua transformação, pois é o número atômico que representa o elemento químico. No decaimento radioativo, há diminuição da atividade radioativa e o tempo da sua desintegração do elemento leva para reduzir a sua massa pela metade, é chamado de meia-vida, tá bom? Ou período de semi-desintegração. Foi aquela parte que a gente falou lá do tempo que um ambiente que é prejudicado pela radioatividade, ele pode voltar a ser habitado, ele pode voltar a ser agricultura, né? Para ter aquela parte de situação ali. Como, por exemplo, lá na Ucrânia, né? Aquela região da usina que explodiu. Beleza? Então, só essa parte de decaimento mesmo, mais teórico. E aqui a gente chega no lixo radioativo. Tá. O lixo radioativo, como a gente sabe, a gente gera muita poluição. Nós, como eu falo nós, a gente fala nós seres humanos. Imagina a quantidade de lixo que é produzido na sua casa todo mês. Imagina a quantidade de lixo que é produzido só no seu bairro todo mês, entendeu? Então é uma quantidade de lixo muito grande. Claro, você tem hospitais na sua cidade, você tem que ter aparelho médico também na sua cidade. E um hospital também gera lixo. E a parte desse lixo é radioativo. Então, a poluição radioativa é um dos problemas do uso da radioatividade, bacana? Porque a gente não tem um descarte correto para isso. É caro, não é rentável para, por exemplo, um hospital que visa lucro, uma empresa, né, que visa lucro, uma usina que visa lucro. Então, para você ter um descarte adequado, você tem que gastar para isso. A maioria das vezes a pessoa não faz. Os resíduos materiais compostos por elementos radioativos representam um grande risco à população. Acho que você já chegou no hospital e viu aquela caixinha amarela com o símbolo de radioatividade, justamente porque ali pode ser descartado materiais radioativos.
uma vez que podem provocar doenças, tal como câncer, né? As células aí. Diversas áreas, medicina, engenharia, antropologia, entre tantas outras, fazem uso de materiais que contêm radioatividade. Assim, os cuidados com os resíduos são indispensáveis para esse tipo de lixo. Não contamine o ambiente ou ainda não resulte em acidentes nucleares. O caso mais conhecido do mundo é o acidente de Chernobyl, tá bom? Ocorrido em 86 na Ucrânia. Você teve um superaquecimento de um núcleo. Você tinha uma usina de produção nuclear e o descarte errado daquela usina gerou uma superprodução de calor dentro do núcleo. E o núcleo atômico ele tem que ser resfriado o tempo inteiro para não entrar em colapso, bacana? E não explodir, literalmente. E ali ele não foi feito isso. Ele esquentou até que perderam-se o controle. As autoridades ucranianas na época fizeram o máximo possível para abafar, mas mesmo assim não foi possível. Ele gerou uma nuvem de radioatividade tão alta que proibiu todo tipo de voo em toda a Europa, tá bom? Você não tinha mais aviões voando na Europa. E afetou uma região absurda, outros países também. No nosso país, no Brasil, aconteceu o acidente do Césio 137, tá bom? Em 87, um ano depois de Chernobyl, e foi em Goiânia. Foi provocado por um aparelho mal descartado. Você tinha um aparelho de radioterapia. E o aparelho de radioterapia, ele funciona com base no Césio 137. Aí o que foi que aconteceu? Um cara, ele tinha... eu esqueci o nome dele. Um cara tinha um ferro velho. Ele aceitava máquinas de ferro velho, tudo dispensava um dinheiro aí. Que o cara era a forma de trabalho, a forma de sustento do cidadão. E aí foi descartado do ferro velho dele um aparelho de radioterapia de um hospital que tinha sido abandonado. E o que foi que ele fez? Ele abriu o aparelho, obviamente, para ver o que tinha de bom que ele podia vender e tal. E dentro dele ele achou um pó que brilha no escuro, tá bom? E aí ele não sabia na época, porque conhecimento de de radioatividade poucas pessoas tinham, né? A gente está falando de 1987. Então ele achou Césio 137, que foi descartado de uma forma errada. E o que foi que ele fez? Ele achou bonito e levou para casa, porque brilhava no escuro. Então ele mostrou para a esposa, para a filha e tudo, e resolveu fazer um jantar. Chamou parentes e tal para dentro da casa dele e espalhou o pó por toda a casa. Chega um momento que ele apaga a luz da casa e mostra quando está brilhando. Aí todo mundo se admira, porque realmente é bonito, a radioatividade é bonita. Fica um pó brilhando durante toda a casa, ninguém sabia que era nocivo. E aí tem alguns relatos que dizem que a filha dele chegou até a consumir, né, esse pó de Césio 137. E ela se tornou, né... Não, daqui a pouco eu falo isso. E aí muitas pessoas que estavam no jantar começaram a passar mal. Ir ao hospital, vômito, enxaqueca muito forte, queimaduras na pele em alto grau e ninguém sabia explicar o porquê. Quando bateu a investigação, acharam um ponto em comum que tinha sido esse jantar na casa do cara. E aí foram lá. Quando foram, descobriram que era Césio 137, radioatividade absurda. E aí o relato da filha dele, que chegou a consumir o pó. E na época, ela se tornou a coisa mais radioativa do Brasil. Uma das maiores do planeta. Ela foi enterrada num caixão de chumbo, tá bom? Embaixo de concreto. Do tanto que o corpo da criança ficou radioativo. E isso aconteceu aqui no nosso Brasil, lá em Goiânia, justamente pelo mau descarte do Césio 137, tá bom? Se vocês quiserem saber mais da história, acabar a aula, você pode ir lá no YouTube, botar acidente do Césio 137 no Brasil, e aí você vai ver, tem documentários, tem explicação também do perito que apareceu lá, explicando como tudo aconteceu de uma forma mais detalhada. Mas aconteceu aqui no nosso quintal. Bacana? Então vamos lá. E aí a gente chega nas nossas queridas questões, que fala o seguinte: a sequência radioativa, um material A com 216 de massa e 84 de energia, para o material B, para o material C, para o material D, para o material E. Temos sucessivamente quais emissões? Lembrando que, para responder essa questão, você tem que lembrar que a cada emissão alfa, o cara perde 4 e 2, tá bom? Deixa eu separar bem aqui, só essas unidades, porque você não entender que não é negativo. Ele perde 4 e 2. O beta, ele perde 0 e menos 1. E o gama, ele não perde nada. 0 e 0. Como ele não está falando sobre perda de gama, né, você tem que saber onde é que ele está perdendo, onde é que ele está aumentando ou diminuindo. Bacana? Então eu vou pedir aí um minutinho para você tentar responder a questão.
Você pega uma situação como essa, você tem que entender os números, né, que são aplicados a esse sistema. Quais são os números aplicados a esse sistema? Percebam que o 216 vira 212, então aqui ele perdeu 4. Aqui ele perdeu 4. E o 84 vira 82, então aqui ele perdeu 2. A partícula que tem 4 e 2 é o alfa, então essa primeira emissão é uma alfa. B, D estão fora já da nossa resposta. De B para C, 212 para 212 é 0. E 82 para 83, então ele ganhou 1. A partícula que é 0 e 1 é o beta, então tem que ser alfa e beta. Logo, a letra C está fora. No C para D, você também tem, ó, 212 para 212 é 0, 83 para 84 é 1. Então, você tem outro beta. Então, tem que ser alfa, beta, beta. Então, aqui já está fora. Então, a gente já tira a letra E, letra D, letra C, letra B. Nosso gabarito é a letra A, alfa, beta, beta. A última lá, só para confirmar o nosso gabarito. 212 para 208, ele perdeu 4. E de 84 para 82, ele perdeu 2. A partícula que é 4 e 2 é o alfa. Então, o gabarito realmente seria a letra A. Alfa, beta, beta, alfa. Bom? Então, só repetindo aí para deixar um tempinho mais no quadro para você copiar. Para quem ficou com alguma dúvida, você tem que ver o quanto cada partícula perde. Alfa vai perder 4 e 2, beta vai perder 0 e menos 1, e o gama vai perder 0 e 0. Não perde nada. Do A para B, ele perdeu 4 em cima e 2 embaixo, então é uma alfa. Do B para C, ele não perdeu nada em cima, mas ganhou um embaixo, é uma beta. Do C para D, ele não ganhou nada em cima nem perdeu, é 0. E embaixo ele ganhou 1, outra beta. E do D para o E, ele perdeu 4 em cima e 2 embaixo, então é uma alfa, tá bom? Então fica alfa, beta, beta, alfa. Beleza? Então, nessa primeira questão, gabarito letra A. Segunda questão fala o seguinte: um elemento radioativo X emite sucessivamente uma partícula alfa e duas partículas beta, transformando um elemento Y. O elemento X e Y são o quê? A gente deu uma série de nomes estranhos, mas a gente vai definir cada elemento desse. Dessa série aí, você tem que saber três isótonos, isóbaros e isótopos. Beleza? Os iso. Tá. O que significa cada um deles? Você vai pela letra que os pertence. Isótonos tem uma letra N aqui. Esse N aqui é de nêutrons. Então, são elementos químicos que têm o mesmo número de nêutron, tá bom? Os isóbaros têm esse A aqui. Esse A é a massa, tá bom? Porque na química a massa é simbolizado pela letra A. Então, são elementos químicos que têm o mesmo número de massa. E os isótopos, P é o P de próton. Então, você tem elementos químicos que têm o mesmo número de prótons, tá bom? Sabendo disso, acho que você consegue responder a segunda questão. Um minutinho para você tentar responder a questão.
Ele, no nosso elemento químico aqui agora, o que é que ele vai fazer? Ele vai emitir uma partícula alfa, então ele vai perder um alfa, 4, 2, e ele vai perder 2 betas. Então vai ser 0 mais 1 e 0 mais 1. Então, aquele cara lá do começo, ele vai ficar x menos 4, né? Elevado a... Ele perdeu 2, mas ganhou mais 2, volta a ser o valor original, que seria um valor de n. Então, o que foi que ele conservou no nosso sistema? Ele conservou o número de carga. Se ele conservou a sua carga elétrica, ele conservou o quê? O seu número de prótons, tá bom? Se ele conservou a sua carga elétrica, o número de prótons permaneceu constante para que o sistema fosse palpável. Bacana? Então, repetindo a questão aí, nosso gabarito letra A, repetindo a questão para que você possa ficar um pouquinho no quadro para copiar. O que aconteceu? O cara perdeu uma partícula alfa e 2 partículas beta. E aí você transformou ele em um outro elemento y, né? Lá no final é um y. Quando você faz isso, o que foi que conservou? Se tiver conservado nêutrons, é um isótono. Se tiver conservado massa, é um isóbaro. Se tiver conservado prótons, é uns isótopos, tá bom? Beleza. Como ele conservou a sua carga, ele perdeu 2, mas ganhou 2 depois. Então a carga continua a mesma. Mas ele perdeu 4 e não ganhou nada de massa. Então ele perdeu 4 de massa. Como isso ele está conservando a sua quantidade de carga original, significa dizer que o número de prótons pertencente ao material permanece a mesma. Logo, ele vai ser um isótopo, né? Uma quantidade igual de prótons. Isóbaro é massa, isômero não existe, isótono é isotônicos muito menos. Beleza? Então, a gente termina aqui nossa segunda questão. Bacana? Então, galerinha, a gente vai chegando ao fim da nossa primeira aula de hoje, tá bom? A gente vai dar um intervalo rapidinho. Na próxima aula, a gente volta com as ideias de fissão e fusão nuclear e também entender como é que funcionam alguns aparelhos da medicina, como o raio-x, tá bom? Como tratamento aí na quimioterapia e alguns outros materiais que a gente possa ter no nosso dia a dia, beleza? Então, a gente vai dar essa pausa, 15 minutinhos a gente volta, às 8h15 a gente volta com a nossa aula para falar sobre fissão e fusão nuclear, bom? Então, até daqui a pouco, tchau!